Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, o canal Resistência, e vamos dar continuidade ao estudo sobre o islamismo, ok? Este vídeo faz parte da série chamado Arminianismo, a alma das seitas, sobre a questão do Islã, ok? Do ponto de vista do Alcorão. Vimos no vídeo anterior que o islamismo é arminiano. Seus pontos batem com os pontos do arminianismo, ok? Neste vídeo vamos analisar a defesa do Islã concernente à alegação de ele ser fatalista, ok? Tanto arminianos como calvinistas, eles acusam o islamismo de ser fatalista, ok? E neste vídeo eu vou apresentar as defesas do Islã e se ele é ou não fatalista, ok? É uma das acusações também levantadas pelos arminianos contra a fé reformada, ok? Alguns defensores do arminianismo propõem que tanto o Islã como a fé reformada são fatalistas. Isso será verificado no próximo vídeo. Mas nesse estudo, nós vamos analisar as defesas do Islã e se tem sentido, né, as suas defesas. Lutero, certa vez, ao fazer o comentário de Gálatas 4 e versículo 17, ele disse o seguinte: malditos sejam o amor e a unidade, pelas quais a palavra de Deus tenha que ser sacrificada. Ou seja, muitos hoje não estão dispostos a sacrificar a sua popularidade, ok? Por causa da verdade. Muitos preferem praticar o politicamente correto, evitar vídeos como esse que eu estou fazendo aqui, por exemplo, porque não é nada político, né? Nada aceitável pelas mentes modernas, né? Fazer estudos como esse que eu estou apresentando aqui. Mas é necessário porque a verdade ela tem que sempre ser expressada, mesmo que eu não aceite como verdade. A verdade é a verdade em todos os lugares, né? É a verdade da palavra de Deus. Neste estudo, deste vídeo, nós vamos, de uma maneira bem assim singela, falar sobre como nasceu o Islã e quais são alguns livros sagrados e qual é a defesa do Islã quando afirmam que não são fatalistas, ok? O reformador que escreveu sobre o Islã foi Lutero, que escreveu sobre a guerra contra os turcos muçulmanos. Os reformadores não se prenderam muito naquele período da história a fazer estudos sobre o Islã. Bem, existem 3 termos que os árabes usam sobre a questão do Islã. O primeiro seria o sufismo, a ideia da mística, né? Existe outro termo também chamado kalam, que é a ideia da teologia. E existe a terceira via, que seria a falsafa, que é a ideia da filosofia muçulmana. Iremos nos prender neste estudo sobre a questão do kalam, ou seja, sobre a teologia muçulmana, ok? Iremos ver nesse estudo alguns pontos do entendimento islâmico sobre alguns assuntos, como fatalismo, predestinação, decretos, o que o Islã tem a dizer sobre esses assuntos. Mas neste vídeo exclusivamente vou me prender na questão do fatalismo, tá bom?
quais são as suas explicações sobre esses ensinos. Outro ponto interessante será o fato de estudarmos no próximo vídeo o que alguns defensores do arminianismo falam sobre a teologia reformada e sobre os cristãos monergistas, sobre a questão do fatalismo e o determinismo, e tentam associar a fé islâmica, ok? Nesse estudo aqui eu vou me prender na ideia da defesa que os teólogos muçulmanos fazem sobre o fatalismo e se de fato a fé islâmica ela é fatalista. Mais uma vez iremos provar neste vídeo que o Islã é sinergista e não monergista, como alguns dos defensores do arminianismo querem provar com as suas páginas pela internet. Primeiramente, eu gostaria de falar de uma maneira bem rápida, como surgiu o Islã, né? Surge através de uma pessoa chamada Muhammad, né? Que é conhecido como, no Brasil, Maomé, né? Que ele nasceu em uma família aristocrática em 570 depois de Cristo, em Meca, situada na atual Arábia Saudita. A maioria dos residentes de Meca adorava numerosos deuses e a natureza, como as árvores e as rochas. A tradição também nos diz que Maomé não sabia ler e nem escrever. Em 601, quando Maomé tinha 40 anos, ele estava sentado em uma caverna quando recebeu a primeira de uma série de visões místicas que mudaria a sua vida. Maomé, por fim, acreditou que o arcanjo Gabriel entregou-lhe uma mensagem de Deus e que a mensagem seria que existe apenas um Deus e que a idolatria era uma abominação. O Deus de Maomé era conhecido como Al-Allah, que hoje é conhecido como Allah, um nome que significa o Deus. Por fim, as recitações transcritas foram colecionadas em um livro chamado Alcorão, que significa o recitado ou a leitura. Bem, sobre algumas literaturas islâmicas, embora o Alcorão seja a autoridade máxima, né, e final para os muçulmanos, há algumas importantes tradições escritas que servem como guias para a fé e a prática dos muçulmanos. Existe a Sunnah, que são alguns ditos de Maomé, que mostram como ele agia quando tratava com os seus seguidores. Esses ditos foram colecionados por estudiosos muçulmanos em um livro chamado Hadith, que significa provérbios. Existe os Qiyas, né? Representa a concordância de opinião da comunidade muçulmana na interpretação do Alcorão e do Hadith. A Shari é um guia de conduta para os muçulmanos. Bem, existem algumas curiosidades sobre os muçulmanos que eu posso apresentar para vocês aqui neste livro, o Guia das Religiões, das Seitas e Religiões. Diz aqui na página 85 deste livro, diz o seguinte: há uma outra diferença-chave entre o cristianismo e o islamismo, a maneira pela qual abordam seus respectivos livros santos. No islamismo, o Alcorão é considerado a palavra perfeita de Allah, desde o início da argumentação. Por esta razão, o Alcorão nunca pode ser questionado nas afirmações que faz sobre os fatos ou eventos históricos. Esse é um exemplo de raciocínio circular. Estudiosos cristãos evangélicos, no entanto, não partem do pressuposto de que o Novo Testamento é a palavra de Deus, mas primeiro demonstram que é um registro histórico confiável de Jesus e de sua missão, e a partir disso provam que é divinamente inspirado. Então, nós temos aqui um raciocínio circular dentro dos muçulmanos que não poder questionar o Alcorão, tá? Ele não pode ser questionado nas suas afirmações sobre fatos
históricos. Já os cristãos, eles procuram estudar o Novo Testamento, né, e demonstrar, né, através de registros históricos, de que ele é confiável. Na página 86, diz aqui um dos apologistas, né, Bruce Stan, diz o seguinte: escavações arqueológicas recentes e a descoberta de manuscritos puseram em questão muito da história tradicional a respeito das origens do islamismo e do Alcorão. Por exemplo, as pedras de oração nas primeiras mesquitas apontam para Jerusalém e não para Meca. Também a evidência é cada vez mais clara de que Meca não era a cidade viável nos dias de Maomé, e nem mesmo estava na rota do comércio árabe. A descoberta de novos manuscritos antigos indicam diferenças chaves entre as primeiras cópias do Alcorão e as que estão em uso nos dias de hoje. Bem, está aí algumas declarações que podem ser pesquisadas pelos muçulmanos. Bem, vamos então tratar sobre a questão da defesa do Islã sobre a questão do fatalismo. O que diz, né, os defensores, os apologistas, né, os sites muçulmanos sobre essa questão? No dicionário de termos teológicos, página 176, fala sobre fatalismo. A teoria da necessidade inevitável, a filosofia oriental pagã de que todas as coisas são pré-determinadas por forças cegas e irracionais e, portanto, não há como esforço humano mudar algo. Está aí uma definição do dicionário de termos teológicos, ou seja, então seria uma filosofia pagã, oriental, em que as coisas são pré-determinadas por forças cegas. Já outra definição nós temos aqui na filosofia grego-romano. O fatalismo é a concepção que considera serem o mundo e os acontecimentos produzidos de modo irrevogável. E também a crença de que uma ordem cósmica dita logos preside a vida cotidiana. Outra definição sobre o que seria fatalismo. O fatalismo sustenta que todas as coisas que acontecem por via de uma força cega, estúpida, impessoal, amoral, que não se distingue de necessidade física e que nos arrasta indefesos pela força como um caudoso rio arrasta um pedaço de madeira. Nós temos então essa definição que mostra que então que o fatalismo ou seja, o destino das pessoas vem por uma via cega, estúpida, impessoal, né? E é como se fôssemos uma madeira jogada num rio e que ele pode parar aqui ou seguir para frente. Desta forma que é visto aí o fatalismo. Uma pequena definição de destino seria a crença que os assuntos humanos são controlados por poderes cósmicos, quer por Deus ou deuses. Essa seria uma definição de destino. Bem, vimos algumas definições sobre fatalismo e agora iremos ver o que dizem os defensores do islamismo sobre o assunto do fatalismo. Um outro documento islâmico também diz o seguinte: esse depósito traz em seu bojo uma dúvida por depositar no homem a liberdade de escolha entre o bem e o mal, a verdade e o erro, a submissão e a revolta, entre o céu e o inferno. Fatalismo é a doutrina que atribui tudo à fatalidade e não deixa nada ao livre-arbítrio. E a dúvida de que o fatalismo traz é que o ser humano tem livre escolha de seus atos. Mas isto não significa que ele não esteja inexoravelmente submetido ao que foi de conhecimento antecedente do Criador abraâmico das três religiões monoteístas. Bem, como percebemos, eles procuram informar que fatalismo ele não deixa espaço para o livre-arbítrio do homem. Em dado momento, afirmam que acreditam também na predestinação e no livre-arbítrio, conforme podemos ler no Alcorão 9:51. 9:51 encontramos a seguinte declaração no Alcorão:
Dize: jamais nos ocorrerá o que Deus não nos tiver predestinado? Ele é o nosso protetor. Que os crentes confiem em Deus. O que se percebe sobre os ensinos sobre a predestinação, por exemplo, e o fatalismo, são ensinos confusos dentro do islamismo, tá? Pois afinal de contas eles falam sobre livre-arbítrio e falam sobre, ao mesmo tempo, sobre predestinação. É algo bem confuso, né? Então, quando a teologia reformada é acusada por alguns defensores do arminianismo e declara que a teologia reformada ela também é fatalista, devemos entender que esses apologistas estão equivocados em suas afirmativas. Os teólogos reformados, eles nunca ensinaram o livre-arbítrio do homem, tá bom? Mas que o homem tem sim liberdade, é isso que a teologia reformada ensina, tá bom? Já o Islã ensina o livre-arbítrio do homem, que pode mudar o seu destino, ok? A teologia reformada, ela ensina, como eu disse para vocês, que o homem tem liberdade, tá? Agora, não existe como não ter influências. Então, não dizemos que o homem tem livre arbítrio, porque, ou seja, ele não sofre influências, ele sofre influências externas e influências internas do seu coração, ok? Existem algumas nomenclaturas para designar liberdade, por exemplo, né? Então, livre-arbítrio, você tem aí livre-arbítrio libertário, né? Ou arbítrio aberto, ou liberdade libertária, né? Que seriam os nomes que os católicos molinistas chamam a liberdade. Alguns molinistas também ensinam a liberdade irrécipita, que é um termo usado para um tipo de liberdade no catolicismo romano, tá? E tomistas também acabam usando essa nomenclatura, tá? Agora, quando um cristão monergista ele fala de liberdade, ele estará falando de uma livre agência, que você pode dizer, não tem livre agência também na Bíblia. Então, como é que fala de livre agência? É a maneira, são nomenclaturas que a gente está dizendo que o homem tem liberdade. A teologia reformada diz que o homem tem liberdade. Agora, ele não tem livre-arbítrio, que é diferente, tá bom? Então, existem essas terminologias, né? Luiz de Molina, por exemplo, ele ensina a liberdade libertária, tá? Então, Jacó Arminius não ensinava que o homem tinha o livre-arbítrio, por exemplo, né? Ele adere ao ensino chamado graça preveniente para poder explicar como funciona a liberdade do homem. Mas que cai em erro, pois não existe essa graça preveniente também quando a gente vai estudar o Novo Testamento, né? Procurar esta palavra no grego, né? E Efésios 2, 8 e 9 e tantos versos por aí. O Corão, já o Alcorão, né, ele é claro quando afirma o seguinte: se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos, e se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos. Surra 17, verso 7. É o livre-arbítrio que terá a sua recompensa ou castigo, ok? Os apologetas muçulmanos tentam a todo custo defender o Islã, dizendo que não são fatalistas. Como já vimos, os fatos comprovam o contrário, que eles são fatalistas. Agora, eles têm uma teologia que contradiz a si mesmo. Em sua defesa, as autoridades islâmicas afirmam que quando alguém os acusa de fatalismo, é uma falsa pintura, né, sobre o que eles creem. Afinal, suas declarações apontam, segundo eles, para outro caminho, né? Eles dizem o seguinte: essa situação só serve de argumento para os inimigos do Islã e do muçulmano, pintando-o como fatalista e acomodado, né?
O muçulmano não deve rejeitar o livre-arbítrio e a sua capacidade de ação e esquecer que ele, como a criatura de Deus, trouxe consigo a faculdade da razão, sendo livre em escolher ações positivas ou negativas. Então fica assim evidente que o fatalismo no Islã ou fora dele tem limites e que todo ser humano deve evitar se entregar somente a ele. O ator é quem torna o caminho que deve escolher. E é claro, no Alcorão e no Hadith, que Deus, obviamente, sabe o que vai acontecer, tanto sobre a ação quanto sobre a sua consequência, dizem os teólogos muçulmanos. O autor do artigo que eu acabei de ler para vocês é José Farhat, que é diretor das relações internacionais da entidade islâmica em pauta, que eu expressei para vocês, e declara firmemente que o muçulmano não deve nunca rejeitar o livre-arbítrio, que é livre para escolher entre o bem e o mal. Reconhece que o fatalismo é uma realidade dentro e fora do Islã, mas que não se pode perder de vista que tanto o Alcorão como outro livro de peso do Islã, o Hadith, informam que Alá sabe tudo e todas as coisas e, portanto, saberá quem se perde e quem se salva. Isso não é outra coisa a não ser presciência, dizem os teólogos muçulmanos. Temos aí um arminianismo islâmico diante de nós. Observe que o fatalismo apregoa que as forças da natureza e do próprio curso da vida determinam o que vai acontecer na vida. Afirmamos que o islamismo é fatalista, sim, ok? Pois o Islã ensina que o destino do povo vai depender do que o povo tem na alma, conforme está escrito em Alcorão, no Alcorão 13, verso 11. Diz o seguinte: cada de pessoas tem anjos protetores, escolta-nos em turnos sucessivos, por ordens de Deus. Ele jamais mudará as condições que concedeu às pessoas, a menos que elas mudem o que há em seus íntimos. E quando Deus quer castigar a um povo, ninguém pode impedi-lo. E não tem, em vez dele, protetor algum. Já o Alcorão 8:53 diz: isto porque Deus jamais muda as mercês com quem tem agraciado um povo, a menos que este mude o que há em seu íntimo. Sabei que Deus é oniovinte, sapientíssimo. Então, se o povo mudar o seu coração, mudará o seu destino. Aquelas mulheres dentre vossas mulheres que tenham incorrido em adultério, apelai para 4 testemunhas dentre os vossos, e se estas o confirmarem, confinai-as em suas casas, até que Deus lhe trace um novo destino. Então aqui o autor do Alcorão nega que o ser humano, no caso as mulheres adúlteras, tem um destino pré-fixado de antemão, ok? Então, podemos concluir o seguinte: as forças da natureza e o homem são evocados como fatores que vão decidir o seu destino. E quando dizemos forças da natureza, estamos incluindo o homem, pois ele é uma dessas forças da natureza. Pois o homem foi feito do pó da terra. O Islã, ele é fatalista, pois ele prega que o destino de um povo depende de mudar o que está em seu coração. Isso é fatalismo. O Deus Alá não pode fazer nada sem que o homem decida o que vai fazer. Então, não é a vontade de Alá que decide o destino eterno do homem, mas a vontade do homem que faz com que Alá determine o destino deles. Isto é fatalismo.
A questão é que em outras surras, né, no Alcorão, vemos ensinando o fatalismo. Veja, por exemplo, o capítulo 10, verso 49. Diz-lhes: não posso acarretar mais prejuízos, além dos que Deus quer. Cada povo tem o seu destino, e quando este se cumprir, não poderá atrasá-lo nem adiantá-lo numa só hora. O Alcorão também diz, no capítulo 15, verso 5, nenhum povo pode antecipar nem atrasar o seu destino. Bem, vimos algumas argumentações dos defensores do islamismo, a tentativa de refutar aqueles que o acusam de eles serem fatalistas. Fica provado que sua defesa ela é bem frágil e bem contraditória. A partir do momento que eles defendem o livre-arbítrio do homem e ao mesmo tempo tentam defender uma suposta predestinação, nós vemos aí grandes contradições. Bem, no próximo estudo iremos verificar o que alguns defensores do arminianismo falam sobre o Islã, se ele é fatalista ou não, e também sobre o que eles afirmam sobre a fé reformada. Alguns defensores do arminianismo tentam associar a teologia reformada ao Islã, no concernente ao fatalismo e o determinismo. Vamos ver se eles estão em consonância com a verdade ou se é mais um dos espantalhos fomentados aí por muitos defensores do arminianismo, ok? Bem, é isso que iremos explorar no próximo vídeo. Você perceberá que alguns defensores do arminianismo querem associar a fé islâmica com a teologia reformada sobre a questão do fatalismo. Iremos ver a superficialidade de suas argumentações. Na verdade, as suas declarações mostram uma ignorância sobre o que seria fatalismo. Desconhecem também a doutrina bíblica da soberania absoluta de Deus. Ok? Bem, até o próximo vídeo, meus queridos, e iremos mais uma vez explorar sobre esse assunto tão interessante que é o que o Islã acredita sobre o futuro, sobre o homem e sobre as determinações de Deus. Ok? Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo estudo. Fique na paz, Deus abençoe.